Vamos iniciar mais um Entre Fé e Ação. Hoje eu e a Daniela estamos aqui com um convidado especial, que é o padre Josenildo Almeida da Silva. Ele que é da paróquia Nossa Senhora da Guia e da Capela São Marcos. Hoje, pessoal, nós vamos falar de um assunto que é importante para todos nós. Nós vamos falar do perdão. Já ouviu aquele termo? Posso até perdoar, mas não quero conviver. Então, né, Daniele, hoje a gente vai abordar esse assunto e olha só, com esse convidado especial. Um convidado especialíssimo. Primeiramente, boa tarde. É um prazer enorme ter o senhor aqui. Uma felicidade muito grande. E Andréia, esse é o padre que assistiu o meu casamento. Olha! Agora eu acertei, olha tá só, vendo? Não sabia disso. Isso é uma felicidade muito grande recebê-lo também por isso. Pela trajetória, a gente já se conhece há mais de 20 anos. Olha. E eu posso acompanhar bastante a trajetória dele pela proximidade da paróquia. Minha mãe mora aqui perto, eu tenho amigos que frequentam lá e sei um pouquinho da trajetória dele, da época que eu estava junto com ele até hoje. E é uma felicidade muito grande. Seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês, meninas. E bom, eu não sabia desse Entre Fé e Ação, mas a Andréia começou a frequentar lá na Capela São Marcos. E na frequência ela foi falando desse podcast, e eu fui me esquivando, até que elas me amarraram pés e mãos e trouxeram aqui. No então, laço. No laço. E nós vamos então começar esse podcast. O que é que vocês querem saber mesmo? Não, primeiro vamos conhecer um pouco da sua trajetória. Ah, tá. Como é que foi? Até eu vi um vídeo hoje muito bacana dessa história, mas vamos fazer isso num podcast para o pessoal conhecer mais sobre o padre Josenildo e o trabalho realizado nas paróquias. Ok. Eu sou nordestino, lá de Alagoas. Nasci no interior, uma cidade chamada São José da Laje. Dessa cidade tem uma coisa curiosa que vocês podem pesquisar aí na internet. Em 69, para o ano de 70, houve uma grande enchente. Estourou um açude chamado de Açude Maria Maior, no dia de São José. E dessa cidade do interior, que tem essas festas enormes, que as pessoas vão... Eu tinha 6 anos. Nossa. E eu fui com meu pai. Meu pai tinha mudado há pouco tempo do centro, perto da igreja, para o morro. E de lá a gente viu a cidade ser destruída. Nossa, até hoje não se sabe a quantidade de pessoas daquela cidade. Por causa disso, meu pai virou como praticamente o nome, não meu pai, a família toda, né? Saímos dessa cidade, fomos para a cidade de Murici, depois União dos Palmares, voltamos para Murici. Nunca voltamos para São José da Laje para morar, depois que saímos de lá, né? Mas Murici e São José da Laje, ali eu me criei. Ali eu conheci também a igreja. Eu nunca fui muito religioso, não. Meus pais, toda a família era, na verdade, né? Minha mãe era daquela, meu pai era daquele que ia na cidade, longe, né? Comprava uma peça inteira de roupa, uma só. E minha mãe, costureira de casa, né? Fazia uma roupa para todo mundo. Igualzinho. Igualzinho, da mesma cor. Então ia a família, buscar pé, todo mundo para a igreja. E isso ela ia todo domingo. Então, eu me criei dentro da igreja, mas eu não tinha muita devoção assim, não, né? Olha só. Eu tenho a gente chama de irmão, a gente se considera irmão, que é o Dom Rosalvo Cordeiro de Lima. Hoje ele é bispo lá na cidade de Itapipoca, no Ceará. Criamos juntos, trabalhamos juntos, fomos para a escola juntos e entramos também no seminário junto. Ele sempre foi muito religioso. Então, ele foi que me foi dando umas catequeses, meus pais levavam para a igreja, mas ele que ficava no meu ouvido, falando de padre, de igreja, não sei o que, mas eu nunca fui muito de sentir. Aí, com 15 anos, eu tive uma experiência muito boa com meu pai, e a partir daí eu comecei a pensar em ser padre, né? E aí já fui para a igreja porque eu ia mesmo. Aí eu fui para o grupo de jovem, não gostava muito também não do grupo de jovem, tá? Eu fui porque tinha assim, ele também estava lá, meus irmãos estavam lá. Tudo na minha vida é assim, alguém tem que fazer no laço, viu? Eu entendi. Porque se deixar por minha conta... Eu ia falar isso agora. Ele está sendo laçado até pro podcast, então a gente fez certo, Andréia. Tá tudo bem. Lá, então eu vou. Tudo tem que ser assim, meio no laço, porque eu não sou muito proativo para algumas coisas, não. A minha vida de sacerdote, eu sou muito feliz. Então, assim, eu acho que isso aí é um dom de Deus. E é mesmo, né? Não que eu acho, é mesmo. Então, para esse dom, eu acho que todas as graças que precisam, Deus já derrama, assim. Então, acontece. Mas é
pura vontade dele mesmo. Mas né? foi, porque eu lembro assim, nesse vídeo você comenta que a sua mãe falava, né, também comentava que você falava que não ia ficar com Jesus, não é isso? Ah, isso. Ainda bem que ela lembrou, porque hoje eu vou esquecendo, assim. Essas coisas assim deixam a gente meio, né, com a cabeça desparafusada. Quando eu ia para a igreja pequenininho, eu olhava para Jesus lá no altar crucificado, né? E eu parava no meio e dizia assim para Jesus, olhando para Jesus, eu não vou ficar com você. Olha. Eu tinha 6 anos, que a minha mãe dizia que desde os 6 eu dizia isso, né? Que eu não ia ficar com ele, que eu não ia ficar com ele, tudo bem. Mas minha mãe também nunca entendeu isso, porque a minha mãe acho que não tinha muita noção. Meus pais são analfabetos, então não tinha muito essa questão de ou psicologia, ou espiritualidade, ou o que é vocação para ser padre. Embora minha mãe desejasse um filho padre, e ela oferecia para Deus, pega um e leva. Olha. Mas na intenção da minha Assim mãe ele não fez. era eu. Mas não era eu. Não era você? Não, a minha mãe tinha uma outra preferência. Que eu fiquei com inveja desse meu irmão por muito tempo. Que era mais novo do que eu, José Depois Severino fala que da mãe não tem Silva. preferência. Eu falo pra mim que Tem, Tem, mãe tem. sempre tem. Mas depois, com o passar do tempo, eu vi que a minha mãe e meu pai deram muita atenção a esse irmão porque precisava. Né? Aqueles filhos que você tem que... Entra na ideia do amor exigente. Isso. E foi muito amor exigente. Depois que a gente entende, aí é a família inteira que participa deste amor para salvar um irmão. Né? Que maravilha. Aí depois, como eu não entendia muito dessas coisas, mas esse meu irmão, que era mais religioso, né, ele já entendeu um pouquinho mais. Então ele falava, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu fui indo, até que nós decidimos ir juntos. Né? O padre também viu o nosso grupo de jovens e então nos chamou para frequentar ali a igreja. E dali eu fui sentindo vontade de participar. Tem uma coisa curiosa nisso que eu me lembrei, que não está naquele outro que eu te mandei ali. Eu tinha mais ou menos 16 anos, o grupo resolveu fazer um retiro de carnaval. E eu não, como eu falei, não era muito disso não. Mas aquele retiro eu fiquei com uma vontade tão grande de ir, sabe? Me nasceu um desejo, porque todos meus amigos iam também, e era a primeira experiência minha fora de casa. Fora do olhar do meu pai, daquela autoridade dos meus pais, né? Era a primeira vez que eu saía. E não é que me nasceu um caroço debaixo do braço? Olha, uma E aí, íngua. uma íngua. E eu não sei de onde veio essa bendita íngua. Eu a percebi de domingo para segunda. O retiro era na sexta-feira de noite. E eu não tinha o que fazer. E aí, minha mãe me levou lá no como é que fala? Na UPA, né? E lá na UPA... o médico falou assim, ó, isso aí vai demorar uns 15 dias para ficar bom. Eu falei, não, eu quero ficar bom essa semana. Eu quero ir pro retiro. Porque eu queria ir para o retiro. Aí eu fiz uma promessa para o Padre Cícero. Vocês conhecem? Sim. Meu texto, tá? Olha que lindo. São José e o Padre Cícero, que ele é servo de Deus. Eu fiz uma promessa para ele. E... essa promessa eu disse assim, Padre Cícero, se eu ficar bom essa semana e eu for para esse retiro, eu vou para a missa durante um ano, todo domingo, né? Durante um ano. Olha que sacrifício. Nossa. Para quem não é muito Sacrifício. de missa. Porque você queria muito ir. Porque eu estava mais interessado no retiro. Então eu fiz essa Sim. promessa e pedi a intercessão do Padre Cícero. E quando foi de terça para quarta-feira, essa íngua estourou. Assim, por milagre, eu já dei que foi, né? Por milagre, quinta-feira eu já estava boníssimo. Sexta-feira viajei na maior alegria. Eu nunca esqueço, eu lembro até o nome do pai que o padre que abriu o retiro fez. E ele disse assim, quando a gente faz o nome do pai, isso não é brincadeira, porque eu estou falando do pai, então eu falo em nome do pai, eu estou me referindo a Deus Pai, né? O do Filho, e que não é lá embaixo do umbigo, é aqui do Filho, né? É Jesus Cristo, é o Filho enviado. Né? E do Espírito Santo. Então ele explicou esse sinal. Eu nunca esqueci disso, gente. E até hoje, toda vez que eu faço o nome do pai, o nome dele é Padre Celso. Era meu diretor espiritual quando eu morava lá em Maceió, no seminário. Nunca esqueci dessa explicação dele sobre o nome do pai que a gente faz. Muito bonito. Olha só. Aí depois de um tempo, lá no seminário eu fiz o colegial, que a gente entrava ainda muito jovem. Podia, naquele tempo, ainda estava acabando esse modo, a gente chama de seminário menor. Aqueles que entram antes do colegial, ou terminando o colegial. Entrei para fazer, fiz todo o colegial lá em Maceió, no seminário Nossa Senhora da Assunção. Entrei em 83. Depois fiz a filosofia e
86, 87, eu vim para cá, para São Paulo. E estou aqui desde esse tempo. Aí fui morar em Mogi das Cruzes. Lá eu fiz a teologia, depois eu fui ser missionário pelo catecumenato, que chama de itinerante. Fiquei mais ou menos aí 2 anos na itinerância, mas dentro da cidade de São Paulo. Eu fiquei 10 anos fora do seminário, para depois vir para Franca. Cheguei aqui em Franca em 1999, na cidade de Sales Oliveira. Essa decisão mesmo foi... Você estava com quantos anos? Na decisão, falou, não, agora... A decisão de ir para o seminário, eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos e 6 meses, que eu faço aniversário em agosto. Então, não tem como você contar assim, né? Aí eu fui para o seminário, eu tinha esses 18 anos e 6 meses. Então, fiz toda a trajetória, assim, sem parar, ano a ano. Eu saí só um tempo, ano, mas eu voltei logo, que foi entre o colegial e a filosofia. E um dos motivos de eu ter saído do seminário é porque minha família sempre foi muito pobre, né? Então, imagina, no tempo que o Collor estava como nosso presidente, que teve aquele negócio de tirar o dinheiro da poupança, congelamento. De qualquer maneira, o seminário, a gente é bem tratado, mesmo que seja muito humilde, muito simples, a gente tem o que comer todo dia, onde dormir, né? O seminário cuida bem, né, dos seminaristas. Mas quando chega uma crise, é para todo mundo. Não é porque é seminário, né, de sacerdote que tem uma graça, onde ali ninguém sofre, né? Nós somos humanos e passamos todas as necessidades. E aí eu tinha preocupação, de assim, se aqui a gente tem necessidade, imagina meus pais, com 10 filhos, para cuidar. No então, Nordeste, na minha cabeça, eu ficava... interior. Também, mas eu morava lá, mas eu não tinha noção disso de São Paulo, não. A gente só tinha aquela fantasia de São Paulo, né? Tá. Porque a maioria dos nordestinos que moram lá, São Paulo é como se fosse, para nós, assim, Estados Unidos, uma coisa muito grande, muito longe, né? Tem essa fantasia de vir, mas não é uma coisa assim que a gente conhecesse. Às vezes, por televisão, quem tinha televisão naquela época? Não era todo mundo que tinha. Não. A gente olhava a televisão na janela dos outros, né? E então, na preocupação de poder ajudar em casa, eu fiz a experiência de sair 1 ano do seminário. Mas é mais uma boca que chega para dar trabalho e cansar. Entendi. Porque se está numa crise, não tem trabalho. Não tem. Eu até digo, se algum seminarista me escutar, não pense em sair por causa de pobreza, não. Tá. Porque não vai valer a pena. É mais um que vai entrar no mercado que não tem, que vai dar trabalho, que vai sofrer, que vai fazer outras pessoas sofrerem. E se for para dentro da casa dos pais, fazer pai e mãe sofrer. Realmente. A vocação não se mede pela pobreza, né? A nossa vocação se mede pelo estado de chamado de Deus e todo o dom que Ele dá para a gente corresponder a essa vocação. E como que foi esse 1 ano? Em casa? Porque aí você saiu de um caminho que você já estava e de repente foi retroceder 1 ano, né? Assim. Esperei um pouco, porque eu terminei uma fase para começar uma segunda, retrocedeu sim, mas não mudou muito, né? Foi só o tempo mesmo, né? Eu fui trabalhar com meus pais, aí é claro, eu não saí para dizer assim, vou sair e vou voltar, eu saí. Então, se eu sair com a cabeça de sair, você vai tomar conta da vida, né? Então, vai pensar também em namorar, vai pensar em casar, mas aí como é que a pessoa pensa nisso? Se não tem trabalho, se não tem isso. Meu pai, na época, trabalhava fora de casa, cortando árvores dentro das matas, aquelas matas mais antigas, árvores grossas que tinham. E eu fiquei com ele, nesse tempo, trabalhando com meu pai. Também foi muito bom também, porque normalmente em casa a gente tem dificuldade com o pai, né? Esses problemas de psicologia humana. E foi muito bom ficar com meu pai este tempo. Teve uma proximidade. Porque dentro de casa tem outros irmãos também, tem a correria do dia a dia, às vezes não dá tempo, né? E meu pai trabalhava fora. Meu pai saía segunda-feira e chegava só no sábado. Só no sábado. Só no sábado. Ah, ele passava a semana Ele passava fora. a semana fora trabalhando. Entendi. Minha mãe era papai e mamãe, só que nossa família, como muitas daquela época, tinha uma autoridade muito grande. Então, mesmo na ausência do meu pai, a gente continuava sendo educado. Sim. Né? E obediente e tudo isso. Então, quando meu pai chegava, quando precisava, minha mãe revelava alguma coisa que precisava de algum filho.
Aí meu pai tomava umas certas decisões, né? E às vezes aquelas decisões de antigamente. Que eram as melhores, né? Que eram as melhores, porque nenhum da minha família precisou, ninguém da minha casa vai hoje em psicólogo, terapeuta, e nós apanhamos, nós tivemos isso, tivemos uma boa educação. Meus pais eram analfabetos, mas eles sabiam o que é certo e errado. Eles ensinavam a gente o pudor, eles ensinavam a gente a moral, ensinavam a gente a respeitar a política e tudo isso. Eles não sabiam porque nunca foram para a escola, mas sabiam da experiência da vida. E isso nos ensinou. Todos os meus irmãos sabem lavar, cozinhar, passar, porque minha mãe dizia, eu não sei até quando vocês vão me ter. Então, vocês vão aprender. E a gente aprendeu. Certíssima. Então, esse tempo eu fiquei com meu pai, trabalhando, e aí veio a necessidade de, né, retomar de novo. Mas aí foi fácil, porque eu não saí de lá expulso, vamos dizer assim, né? Então a porta estava aberta, foi só voltar e dar continuidade aos estudos. E quando eu vim para cá também, já vim com uma carta de apresentação, muito boa, graças a Deus, sempre soube me comportar nesses lugares assim, né? Dona Jorge que me acolheu aqui, né? Me chamou, junto com o padre Fábio, que vocês conhecem, hoje está na Menino Jesus de Praga, e hoje Dom Ângelo, na época era o reitor do seminário e pároco lá em Nuporanga. Eles me acolheram e confiaram também, né? Porque eu tinha passado 10 anos fora da vida de seminário, tudo isso, mas quando chegou, pegou onde estava, né? E damos continuidade. E em 2001, dia 10 de agosto, eu me ordenei sacerdote aqui em Franca. 19 de abril foi na Santa Rita o meu diaconato, no dia de Santo Expedito. Olha. Que está chegando. Domingo agora eu faço 25 anos de diácono. De diácono. Olha que legal. Trajetória Trajetória bonita. Muito bonita. Isso a gente deu um monte de pulo, né? Porque se for contar tudo... Cada detalhe, tudo que passou, tudo que aconteceu, mas é uma trajetória muito bonita. Posso brincar um pouquinho? Posso brincar um pouquinho? Lógico que pode, de vez em quando alguém fala assim, como é que o senhor veio lá do Nordeste para cá? Eu digo, não foi de jegue. Porque se fosse de jegue ia demorar para chegar. Mas foi de ônibus, desses ônibus bem antigos. Minha filha, foi uma viagem. 3 dias galinha, de viagem. Porco, Nesse não tinha. Outros que eu já viajei, aqui em São Paulo mesmo, tá? Tinha tudo. Aí a gente fala assim, sair de Maceió, né? De Alagoas, que é um estado lindo, lindíssimo. Lindo, A gente sabe que tem a beleza do turismo ali, mas que tem muitas cidades, né, que são pobres mesmo, né? É mais interior, né? Que não tem essa aqui. O Maceió vive do turismo. Mas a gente sabe que tem muitas cidades ali que o pessoal realmente precisa de muita ajuda, né? É muito difícil para estudar, tudo é longe. Não tem o que nós temos aqui hoje de desenvolvimento, né, padre? É verdade, porque isso virou também, acho que também virou um pouco, falar do Nordeste no geral, né? Virou um pouco, como é que eu vou dizer aqui a palavra? Um pouco de preconceito, às vezes até, em relação à cultura. O Nordeste é um lugar muito bom, no geral, muito bom. As capitais são bem assistidas, embora a capital, enquanto capital, beira de praia. Mas quando você vai mais para o lado da periferia, tem periferia. Eu visitei uns primos meus que eu não os conhecia, agora no começo desse ano, em Maragogi. E Maragogi tem uma fama. Tem. Quando eu cheguei lá, foi uma decepção, porque a fama é assim: tem a rodovia e uma rua para o lado da praia. Essa rua do lado da praia, da orla, ela é linda, com prédio, com escola, com igreja, com pavimento. Passou do lado de cada rodovia, é prédio, é favela, esgoto ao céu aberto. Não estou falando mal da cidade, não. Não, mas é a realidade. Eu cheguei a ver casas de pau a pique habitadas ainda. Sim, né? E tem bastante mesmo, muito, sabe? Muito então, mesmo. eu fiquei decepcionado. Mas você está lá no povo, é um povo bom, um povo que te acolhe, Alegria. não falta comida. Não, você não tem essa infraestrutura, mas a gente vê que é um pouco da política mesmo do Brasil, né? Que não se importa tanto com isso, mas tem lugares no Nordeste, a minha cidade, meu estado, que chama de Alagoas, tem muita água. A gente não tem um deserto lá em Alagoas. A gente tem um pequeno sertão e um agreste, que é bem mais escasso de plantas, mais longe um pouco do mar, um pouco de escassez de água, mas tem. Agora, se você vai lá para o centro da Bahia, para o centro do Ceará, então você já tem. Mas quando fala do Nordeste, pensa que a terra inteira está rachando por falta de água. Aquela terra trincada, né? E que não é verdade. O pessoal verdade. sofrendo com a seca, não é. Olha, todas realmente, as vezes
que eu fui para o Nordeste e eu falo assim, que pessoas. Você falou tudo. São acolhedoras, né? São felizes, são alegres, São independentes, alegres. né? Sim. E então é o estado maravilhoso. Já parabéns para todos, né? Lá da sua região, de Muito todo bom o mesmo. Já fui para Nordeste. Maceió 2 vezes e quero volto. Eu voltar. também quero voltar. Quem já foi quer voltar. Enquanto a gente Mas- está morando lá, que a gente tem que trabalhar, porque é vida familiar, né? Sim. É. Então a gente não conhece o Nordeste. A maioria dos moradores nordestinos lá não conhece o seu estado, a beleza que é, a riqueza que é, a cultura que tem. Porque você tem todo dia que dar conta do recado. Verdade. Aí quando você tem a oportunidade de mudar para cá, vamos levar de mudar, e depois que arruma um pouco a vida aqui, quer ir visitar os parentes, aí você já pensa, nossa, aí eu já vou ali, já vou ali. Aí você começa a conhecer o Nordeste. Então o nordestino, na verdade, só conhece melhor o seu estado. Ou quem trabalha com turismo, porque aí tem que estudar, tem que ir, tem que fazer para descobrir, para poder trabalhar. Ou quem está fora E retorna. e retorna para conhecer melhor, para visitar parente que nunca foi, como eu mesmo, né? Eu conheço hoje. Hoje eu conheço mais o Nordeste do que quando eu morava lá. Olha isso. É. Mas, linda a sua trajetória. Vamos falar de perdão. Vamos lá? Como que a gente escuta isso, padre? Eu posso até perdoar, mas eu não quero conviver. E aí? O que é? Nas homilias a gente sempre vê falar muito do perdão, que ele liberta, né? Faz bem para nossa alma, faz bem mais para a gente. E às vezes não é a homilia, ela é apenas uma atualização do que Jesus fala, né? Do que já está na palavra do Senhor. O perdão é uma necessidade espiritual. Nós somos humanos e nos machucamos muito, somos machucados e machucamos. E não é fácil a gente, dependendo disso que a gente recebe do outro, de a gente imediatamente como ser humano, não é nem filtrar, porque às vezes a pessoa até filtra, né? Eu conheço fulano, gosto muito dele. Eu sempre digo uma coisa lá que você escuta falar. Tem 2 pesos e 2 medidas. Tem gente que o meu filho pode me dar um soco na cara e eu perdoo rapidamente. Mas se a minha cunhada mandar eu dizer que me chamar de chato, eu acho aquilo horrível. Entendi. Aí o meu filho pode fazer o que quiser, mas o meu vizinho ou um parente mais próximo, imagina um estranho. Se um parente próximo não pode fazer certas coisas, imagina um estranho. Porque quando Jesus fala de amar o inimigo e perdoá-lo, é bem mais difícil. Tem uma própria leitura de São Paulo que fala, né? Para perdoar, dar a vida por uma pessoa que a gente ama, pai, mãe, é até possível acontecer, mas dar a vida pelo inimigo, só quem ama de verdade. Então, o perdão, ele não é simplesmente um ato físico da minha razão ou um ato consciente apenas. Passa por isso. Mas eu preciso ter algo a mais para entender que o perdão, ele é algo divino, é uma graça do Senhor, que precisa agir em mim para que eu me cure. O perdão não está tanto em função do outro. Ele está mais em função de mim mesmo. Porque eu que estou sofrido com o que o outro fez. Eu que estou magoado, às vezes até doente. E se eu não perdoar, e depois a gente pode falar mais desse perdão, essa doença que é espiritual, apenas um sentimento ruim, pode virar uma doença muito séria, uma depressão, uma tentativa de suicídio. Uma doença física, né? Porque ela se somatiza, ela sai do espiritual, né, e passa para a carne. E a pessoa cria até certos problemas mentais quando ela tem, por longo tempo, um tempo de sofrimento por causa de algo que acontece, principalmente se é repetitivo, né? E o perdão nada mais é do que o amor de Cristo palpável, eu sinto. Sim. Né? E entre todas as pesquisas que eu fiz sobre perdão, sobre as falas, né, dos nossos queridos santos aí, dos nossos padres, eu vejo o perdão muito ligado à misericórdia. A misericórdia divina. Sim. Porque, vamos dizer, a misericórdia divina, ela tem uma extensão de todo o ser do Senhor, do coração do Senhor. Imagine se a gente pega aquele quadro, né, o quadro da misericórdia, o Jesus misericordioso, que fala, eu confio em vós, né, que sai aqueles rios de água, um de sangue e um de água, para simbolizar, o sangue simbolizar
o amor do Senhor, o sacrifício, a morte de Cristo, né? A vítima pascal, que é todo o sinal do amor de Deus por nós, toda a sua entrega, e aquela outra que parte da água, que entra também na nossa humanidade. Sim. Porque o coração de Cristo, ele é um duplo coração. No coração de Cristo tem um coração humano, que ele se encarnou como nós, e ele tem um coração do Pai, ele tem um coração divino. Então, desse coração de Jesus, que é duplo, sai a humanidade dele e sai também a misericórdia do Senhor por ele, que nos atinge. Então, é bom a gente olhar para esse Jesus e pensar, se Jesus nos perdoa infinitamente, é isso que ele também nos oferece como possibilidade. Porque qual é o objetivo do perdão? Primeiro é fazer a purificação da alma. Eu vou usar essa palavra, né, porque vamos dizer assim, é o correto, mas para poder a gente se sentir de verdade livre de algo que pode me matar. Ninguém tomaria veneno, vamos dizer assim, em sã consciência, no auge da sua felicidade. Sim. Não. No auge da felicidade, ninguém quer se matar. No auge da felicidade, a gente aproveita as coisas boas dela. A possibilidade de um suicídio, vamos dizer assim, é quando a pessoa está no último momento daquilo que ele não tem mais. Então, se as pessoas soubessem... Porque quando a gente fala do perdão, precisa falar do sacramento da penitência. Sim. Porque o perdão não é apenas algo, vamos dizer assim, um ato, como é que eu vou dizer assim, de uma conclusão. Eu sou católico, aí eu concluo que, como católico, entre aspas, eu sou obrigado a me confessar, sou obrigado a perdoar. Não é simplesmente um ato que eu faço porque me sinto obrigado e, se eu não fizer, não sou católico, né? Como se fosse algo que é uma coisa física que eu pego daqui e ponho ali. Precisa haver uma transformação interior que passa pela misericórdia que você falou, que é amor do Senhor, é bondade do Senhor, e o objetivo que Deus quer. Porque qual é o objetivo do perdão? É me tornar, vamos dizer assim, divino como Pai. Eu gosto muito daquele livro, como é que é? Esqueci o nome agora dele, que mostra o pai, que fala do filho mais velho, o filho mais novo. Como é o nome daquele livro? Depois, se eu lembrar, eu falo. É o Pai Misericordioso, eu acho que é o nome do livro, né? Que na capa tem lá, né? O senhor, parece o senhor de idade, que chega o filho mais jovem, né? Que saiu de casa, e ele abraça esse filho, e aqui em pé do lado tem o filho mais velho. Há uma luz imensa no pai, que envolve o filho que chega, pedindo perdão ao pai, né? É a figura da misericórdia, dali, do perdão. Esta luz que brota, ou que emana, ou que toma conta dessa cena do pai e do filho mais novo que está ajoelhado, atinge somente o rosto do filho mais velho. Mas ele continua assim, né? Ele está apoiado numa bengala, né? Bem firme assim, como diz assim, não vou quebrar o meu orgulho, vou continuar bem apoiado. Não vou dar o braço a torcer. É isso daí, né? E permanece rígido olhando para aquela cena. Então, o autor, ele quer dizer com isso que a misericórdia de Deus, ela atinge a todos. Essa luz que emana, que está lá nesse livro, emana para todos. Mas quem se deixa invadir por ela, porque pode até bater na minha cara essa palavra, misericórdia, e bater muitas vezes, mas se não penetrar dentro de mim, ela não vai dar o fruto que precisa. E às vezes carregar essa dor pela falta do perdão é um bloqueio. É um bloqueio. Por isso, quando a gente chega aqui nesse, posso até perdoar, mas não quero conviver, né? Isso é falso. Isso não é verdade. Então, Porque não... era uma dúvida minha. Todo mundo. Porque eu já escutei muita gente falar, eu posso perdoar, mas eu não sou obrigado a conviver. Porque qual é Eu o fruto? perdoo de longe. E fala que até perdoou, mas só não quer perto. Eu não quero perto. Mas qual é o fruto do perdão? Não é amar o próximo? Então, como é mas que se eu tá longe... Como é que eu me proponho a amar, mas não quero estar perto? Olha, se Jesus nos fez para nos amar, e tem um monte de palavra de Deus lá na Bíblia que fala disso, que nós vivemos em comunidade, né? Tanto é que desde o começo, Deus chamou Abraão, entre aspas, sozinho, mas já tinha a esposa dele, e daí foi criando um povo. E deu esse povo do Antigo Testamento e entregou para Jesus, para que ele renove ele pela palavra, pela vida dele, por tudo que ele é, e com ele Jesus comece não um povo novo, numa continuação de fé, mas um povo novo. Novo porque é agora do jeito de Jesus.
né? Com esse amai os vossos inimigos, porque antes não podia amar. Não podia, né? Quer dizer, poderia até dizer assim, não era obrigado a amar, né? O inimigo naquele tempo se matava. Porque é Entendi. por isso que Jesus fala lá, né? Ele vai estar isso lá. São 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Ó, Mateus. Olha o Mateus aparecendo. Ele apareceu. Chegando aqui, né? O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é como se fosse, não uma regra de vida, mas como se fosse um mapa da vida cristã, da felicidade, tudo que você imaginar que um cristão precisa ter consciência e maturidade na sua fé adulta, porque existe uma fé infantil, isso aqui passa por uma fé infantil, essa frase. Né? Porque que a gente escuta tanto. Então, o perdão, eu vejo que quando ele é real, ele se torna divino e dá frutos. Dá frutos. E como que dará frutos se você não convive com o fruto do seu perdão? Eu penso muito nisso e reflito assim, principalmente maridos, né? A gente já falando de matrimônio, porque dentro do matrimônio a gente se perdoa a todo tempo. Sim. Né? Devia, né? Nós estamos na teoria, tá? Tá. Teoria é linda. Mas a gente pratica esse perdão todo o tempo. Mesmo que não seja um perdão mais profundo, de coisas mais Sim. profundas, mas o seu dia a dia a gente trabalha. E quando, às vezes, há separação, o fruto do perdão dentro do matrimônio, às vezes, se quebra. Porque, afinal, a convivência dos dois terminaram ali. Uhum. Né? Então, junto com a confissão, com a direção espiritual, nós, católicos hoje, frequentantes, entendedores da palavra de Deus, esse perdão, ele frutifica dentro do matrimônio, assim, dentro da família mesmo, com pai, com mãe, com irmãos, com parentes, dentro da própria comunidade, porque afinal são pessoas muito diferentes, frequentando a mesma paróquia, a mesma igreja, e ali também a gente trabalha esse perdão, e quando o perdão ele é real, frutifica dentro da paróquia mesmo. Mas se a gente leva ao pé da letra, não quero conviver, você sai da paróquia. Sim. Você larga o matrimônio. Sim. Você sai da família. Então, Então, é não foi ambíguo perdoar. entender eu essa não chamo frase. de ambíguo, não. É falso mesmo. É falso. É falso. É que muita gente ainda defende. Pois é, mas se a gente for mais. Primeiro vamos. Por que há necessidade de perdão? Se houver pecado. Sim. Então, o que é pecado? O pecado é a quebra da aliança do amor de Deus na minha vida. Deus nos dá um amor eterno e contínuo. Aí, o que é pecar? Pecar é sair deste amor. É não deixar que este amor do Senhor me atinja. Então, vamos levar em conta aqui. Qual é a possibilidade de o amor de Deus não tocar em mim, se eu rejeitar este amor? Porque o amor do Senhor, ele se complementa e se visibiliza melhor no amor próximo. São João, na primeira carta de São João, ele vai dizer, aquele que diz que ama Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. Porque o amor, se Deus é amor, 1 de João, capítulo 4, versículo 4, Deus é amor. Essa extensão toda do amor. E ele vai dizer, Jesus mesmo vai dizer, quando Jesus resume toda a Bíblia, ele vai dizer, amar a Deus e ao próximo, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, este mandamento que resume toda a Bíblia, não pode ser, e da boca de Jesus, ele não pode ser simplesmente, vamos dizer assim, amaciado. Eu tenho que levar ele em conta e ver como tudo isso vai se aplicando à minha vida. Né? Então, vamos lá. Então, se o pecado é uma quebra deste amor do Senhor, desta aliança do Senhor na minha vida, consequentemente, eu também não vou amar o irmão, porque para amar eu preciso estar inundado completamente deste amor. Inundado completamente, mas essa inundação ela vai se dando à medida que eu vou criando espaços, consciência, e também outra coisa, eu preciso desejar de verdade. Eu posso até estar muito magoado com alguém. Por alguém pecou comigo e eu pequei com ele, ou algumas coisas aconteceram, mas eu estou muito magoado. Né? Mas eu penso no Senhor, eu digo, olha, Deus é tão bom comigo, né? Eu vou esperar um pouquinho. Eu decido não sair nem da comunidade, vou esperar um pouquinho. Né? Eu vou esperar me curar. Eu tenho muito disso para comigo, eu vou esperar me curar um pouco mais, né? E não é para ver o que é que vai dar, porque a pessoa já eliminou a possibilidade da fuga. Ela já quer que aconteça o milagre, ela já quer que isso mude.
Ela ainda não consegue olhar com o mesmo olhar de amor para aquela pessoa que ela vê todo dia, seja em casa, seja no trabalho, seja alguém. Ela não consegue, mas ela já tomou uma decisão de permanecer e deixar que a graça aconteça. Na hora que ela toma essa decisão, essa graça do Senhor já se emenda. Ela ainda não tem o sacramento da penitência, mas já houve um momento de perdão, de ligação, que é o nome religião, também é isso, né? Ligar e desligar. Então, nesse momento em que ela decide esperar um pouquinho e deixar que Deus haja, essa graça começa a acontecer. E ela vai se curando. Dependendo do magoamento dela, né, da mágoa que ela tiver, pode demorar muito tempo. Outras coisas não. O ruim é quando acontece, ainda continua acontecendo, e a pessoa se vê impossibilitada de se curar, impossibilitada, porque ela está sendo magoada de novo, todo dia, né? Até o ponto, às vezes, até de desistir de uma decisão tão boa, que era perdoar, né? Mas vamos levar em conta aqui que houve essa quebra. Então, diante dessa quebra, a pessoa está tão magoada, ela decide amar de novo, ela decide perdoar, ela decide fazer o bem para a pessoa, e se fazer o bem, que quando ela decide, ela até diz assim, ai, eu estou tão leve hoje, que dorme até bem naquele dia, porque ela já decidiu uma coisa tão boa. Gente, o bem é uma coisa maravilhosa. O bem cura tudo que a pessoa tiver. Mesmo que a pessoa ainda esteja magoada, mas ela se decide pelo bem, só o fato dela ter se decidido pelo bem, ela já sente um alívio na alma dela, na cabeça dela. Ela já começa a relaxar, respirar e buscar outros caminhos de amar aquela pessoa. Se por esta vida aqui é difícil, mas pode ser que naquela, há outras vias. Ela começa a buscar outras vias. Daniele, ele falou tudo. Porque eu tive uma experiência que quando o perdão aconteceu, que a gente passa, a gente é ser humano, a gente erra, acerta, cai, levanta, mas eu senti uma paz tão grande e foi uma coisa tão natural que foi Deus trabalhando ali. Porque para mim não queria contato, não queria conversar, não queria perdão, estava magoada ainda. Só que deixei passar e não fiquei alimentando isso dentro de mim, não. E um dia, do nada, foi tão espontâneo que, por um acaso, nós ficamos de frente a frente, sem condições de virar a cara. Não tinha jeito. Uhum. Eu resolvi dar um sorriso e cumprimentar e conversar e perguntar se estava tudo bem, tal. Uma pessoa, né, que passou pela minha vida. Mas como você decidiu dar esse sorriso se você estava magoada ainda? Porque eu acho que já estava sendo curado dentro, que foi muito tempo. Ele falou, né? E a hora que é exatamente o que ele falou. Por isso que eu estou dando esse exemplo. Resumiu. Aí a hora que isso aconteceu, eu estava no supermercado com a minha mãe. Eu fui empurrando o carrinho, eu falei assim, eu não consigo entender o que eu estou sentindo agora. Porque era um alívio. Eu estou sentindo que eu não tenho peso nenhum. Uhum. É como se tivesse tirado das minhas costas 100 quilos. Eu estava aqui, espremida. Uhum. Foi uma coisa tão boa, mas tão boa, que foi inexplicável o que eu senti. Leve mesmo, parecia que eu estava flutuando. E eu falei, sim, hoje eu perdoei. Porque eu senti que aquilo veio acontecendo, mas aconteceu na hora para mostrar que não tinha, que já tinha perdoado dentro de mim. Uhum. Só faltava acontecer isso. E é exatamente isso que ele falou. Foi uma história que aconteceu assim, que me marcou. Não, mas o perdão, eu falo, o senhor comentou sobre o sacramento da confissão. E eu acho isso importantíssimo. Eu tive um momento, a gente tem vários Todo momentos mundo na tem, vida. né? Mas eu tive um momento em que o perdão era quase impossível, humanamente impossível, né? Foi uma situação muito complicada que, infelizmente, eu passei, ou felizmente, hoje eu falo como felizmente, porque isso mudou o curso da minha vida. De aprendizado. De aprendizado. E assim, quando eu cheguei para a confissão, falei com o padre. Que não era eu. Não era você. Mas ele me disse uma frase que me marcou demais, que eu falei. Falei, eu não consigo perdoar. Isso para mim, humanamente, é impossível e eu não quero. E aí ele falou assim, a sua busca dentro da igreja hoje, qual é? E eu disse que
eu participo do Tenda, tenho uma caminhada na igreja há muitos anos, fui do catecumenato, agora do Tenda, e a busca é uma só, a busca é santidade para que eu almeje o céu, é isso que eu quero, né, como católica e na minha caminhada. Então ele falou assim, ó, Deus está te dando a oportunidade de refletir a face de Cristo no seu perdão. Uhum. Então, se você vai em busca da sua santidade, é a partir daí. Olhe para isso primeiro. Se você olhar para você, você não consegue. Uhum. Com as suas forças, você não consegue. Então, peça a Deus a intercessão. E assim foi feito. Não foi rápido, não foi fácil, mas ao longo de uma caminhada de 1 ano, digamos assim, a cura veio. E a sensação foi essa. Quando eu me dei conta. Eu acho que é o se dar conta. Você só se deu conta no supermercado. Mas o perdão já estava lá dentro. Sim. Tava. Só, né? Foi a oportunidade. Apareceu. Então, você começou dizendo uma coisa que é importante, né? Um perdão quase que humanamente impossível. Humanamente falando, todo perdão é impossível. É impossível. Porque o perdão é de Deus, é dom do Senhor. É Ele quem nos dá. Por isso que o perdão, muitas vezes, ele não depende do outro que me machucou. Ele depende da minha união com o Senhor, da minha consciência do Senhor, da minha intimidade com o Senhor, da minha consciência. Isso que o padre te falou. Você não quer o céu passa por diversas maneiras de acontecer. Né? Depende de cada um, de onde você está, com quem você convive, os objetivos que você tem, quando eles são contrariados, e você tem que ir ressignificando muitas vezes, para poder você, humanamente falando, receber essa graça que vem. Né? É Deus que me vence, Deus que nos vence sempre para poder fazer. Eu tenho um objetivo, e o meu objetivo é o de Deus, é o céu, é a santidade. Né? Bom, e aí, nesse sentido, como você estava falando, que é importante, tem gente que tem facilidade, não é porque tem facilidade, talvez ela... porque também entra aqui a psicologia humana. Tem pessoa que sabe filtrar rápido alguma coisa, né? Sim. Ela não é aquela pessoa que fica guardando com facilidade. Eu não sei se é aqueles que a gente chama de, fleumático, os temperamentos influenciam um pouco nessas atitudes da gente. Tem gente que guarda mais tempo uma dor. Tem outros que no outro dia já, né? É o melancólico. Às vezes eu vejo relações... conversas, não sei se é também assim, no matrimônio, né? Às vezes normalmente a esposa ela é mais demorada para ressignificar muitas coisas. O marido machucou, xingou, disse aquilo, no outro dia ele já acorda já querendo dar uns beijinhos e etc. Parece que aí a mulher fala, ela tá magoada. Meu bem, não é isso não, eu ainda tô ferida. Né? E às vezes eles não entendem isso. Muitos maridos não entendem, ou também muitas esposas não entendem. Né? Até parece que o humor da pessoa muda assim, né? Ao bel prazer da pessoa. Mas aquele magoamento que a pessoa tem, essa mágoa toda lá que vai ficando, ela depende muito das pessoas. Aí vamos levar em conta de novo aquele ali, né? Posso até perdoar. O perdão, ele não está acima da nossa consciência do fato ocorrido. Eu tenho uma boa memória. Enquanto eu não estou com Alzheimer, tudo que alguém eu posso esquecer o que eu fiz para os outros. Mas aquilo que o outro me fez e me magoou muito... E feriu, né? A carne, ela fica cicatriz. Não esquece. Já tem um velho ditado. Quem apanha, lembra. Né? Tem esse ditado. Quem bateu, nem tanto. Quem bateu, nem tanto. E às vezes até esquece no outro dia, né? Porque encontra a pessoa, dá um tchauzinho assim, como se não tivesse acontecido, né? Mas quem apanhou vai lembrar. Então, a nossa memória, que é boa, ela vai sempre fazer uma lembrança de certas coisas, principalmente aquilo que magoou muito. Essas feridas que são doídas, assim, elas não saem da memória. E, às vezes, a pessoa confunde com o amor, que a pessoa já é capaz de amar quem machucou, e o perdão. Como eu não consigo amar, por isso que eu não consigo conviver, porque a gente convive com quem ama. Com quem a gente é inimigo, ninguém quer conviver. E aí, às vezes, eu já perdoei aquele caso. Mas como eu confundo as duas coisas, elas ficam brigando dentro de mim, eu digo que não perdoo, porque toda vez eu lembro, sinto a mesma emoção. Então, como o perdão é um dom de Deus, o fruto do perdão é isso que você falou. Ele vai acontecendo de pouquinho, principalmente quando a pessoa resolve fazer um bem para ela mesma, que vai envolver depois o outro, né? Porque também liberta o outro. Na teologia, a gente lembra que quando uma pessoa não perdoa de jeito nenhum outro, essas duas almas ficam escravas uma da outra na dependência.
Olha. Não dar o Olha. perdão é uma coisa muito séria. Por isso que Jesus fala: quem não perdoa também não será perdoado. Não é que não merece, não será. Porque merecer o perdão, nós adquirimos esse merecimento na cruz de Cristo. Ele já deu o perdão para todos. O merecimento já é dado. Agora, a decisão de realizá-lo também depende da minha ação. Então, já lá, as bem-aventuranças diz isso. Quem não usou de misericórdia também não vai ter. O próprio Pai Nosso que a gente reza. Né? Perdoe meus pecados, também pode chamar de dívida, à medida que eu também faço isso. Então, a prática do perdão atrai melhor do Senhor a graça dele, se eu estou disposto a perdoar. Então, se eu sou uma pessoa muito dura, não perdoo, vamos levar em conta que no dia do julgamento, isso vai ser levado em conta. Então, a gente também tem que se preocupar com isso, de dar o perdão. Mas a melhor coisa do perdão, eu digo para vocês, meninas, é a pessoa se perdoar. Eu converso com muitas pessoas que me procuram para direções ou outras coisas, mas aí eu pergunto: você se ama? Porque como é que você diz que se ama e você conserva esse machucado dentro de você, sangrando a vida toda? Dá a impressão que não se ama. Não dá a impressão, não se ama. Porque quem se ama quer felicidade, quem se ama quer superar, quem se ama quer ficar bonito, bonita, quem se ama quer sair daquilo que está machucando, daquilo que está doído, daquilo que está... Ninguém quer ficar numa escravidão a vida toda. Quer se libertar, né? Mas a pessoa parece que não entende, mas eu acho que é porque não entende essa dinâmica, sabe? Essa dinâmica do bem, o bem que é se libertar. Se o outro vai se converter, se o outro vai mudar, se o outro não vai mais me machucar, não importa. Não interessa. Não interessa. Interessa que o meu estado emocional, religioso e de fé com o Senhor está bom, está bem. Primeiro eu, não é egoísmo não isso, sabe? Porque se eu me curo, eu sou capaz de amar mais. Né, confissão, nesse mesmo dia, o padre falou a mesma coisa. Olha que... Você tem que se amar, e não por ego, por orgulho, egoísmo. Porque se você não ama a si próprio, como que você vai amar o próximo? Não tem como. E quando a gente resolve essa batalha dentro da gente, há um crescimento também muito grande que Deus faz dentro da gente. Porque hoje pode acontecer o que for. Eu faço, né, o que você falou ali atrás, né? Pensa primeiro, calma, às vezes a pessoa não estava num bom dia. Por isso que ela falou assim com você: calma, deixa passar, deixa ela vir. Isso já é assunto para o outro podcast. Cumprimenta, papá. Eu estou falando que tem muito assunto. E aí, você para e pensa, como se diz, conta até 10 antes de tomar uma decisão, espera acalmar, espera a poeira sentar, depois você tenta resolver da melhor forma. Eu acho que nada melhor que um bom diálogo para resolver, né? Mas a gente parece que amadurece mais. Então, hoje eu falo, que bom que eu não preciso, assim, não tem nada, ninguém para perdoar, sabe? Tá tudo certo. Porque o que precisava, isso é uma libertação muito grande. Então, eu não quero viver isso de novo, de ter mágoa de alguém. Então, eu já procuro resolver. Vem cá, Daniele, vamos conversar, vamos... O que aconteceu? Mas eu deixo passar, eu deixo a poeira acalmar. Sim, para até o calor humano não piorar a situação. Que se você fala no auge, às vezes, da dor, da raiva, piora. Piora. Vira, né, uma discussão que não precisa. Então, hoje eu falo, às vezes a pessoa não está num bom dia. Eu penso isso, não, vamos esperar, calma. Isso também não é ser bobo, Sim. né? Mas porque você já adquiriu uma experiência de vida, de religião, de fé, de maturidade, de conhecimento da palavra. Então, como diz Paulo, né? Quando a gente descobrir esse homem velho dentro de nós, o homem velho envolve todo esse mundo do mal dentro de mim, de tudo como ele se manifesta, é o homem velho. Então, Paulo diz assim: quando descobrires este homem ou esta mulher dentro de ti, simplesmente não se conforme, é mudar de mentalidade. A palavra conversão, ela tem 2 significados. 3, eu vou dizer aqui. O primeiro, converter-se, é sair de uma situação para outra. Então, se eu não amava, eu vou amar. Se eu não perdoei de jeito nenhum, agora eu vou perdoar. Mas não é simplesmente só dar o perdão. Eu preciso mudar também de atitude. E para mudar de atitude, eu tenho que ter um novo pensamento sobre aquela pessoa. Criar um novo pensamento. Entra nisso que você falou. Ela não está num bom dia. Pode ser que ela esteja machucada mais que eu às vezes, porque às vezes o outro que disse uma palavra muito dura para mim, ela já está muito machucada, ela já está infeliz. Eu não consigo ver isso, mas a gente precisa aprender
olhando nos olhos, na convivência e reconhecendo que meus irmãos são tão fracos quanto eu. Tem né? as suas dificuldades. E que né? às vezes eu estou com mais equilíbrio do que o outro. O outro ele está no auge do sofrimento dele. Mais uma pergunta que eu vou fazer para você. Perdoei, mas continua doendo. Quer dizer que eu não perdoei? Não. Não quer dizer não. Eu ia chegar nisso. O que é que Aí. diz lá? Eu já ia Nós duas tá só é que você já. pressionando ali. Eu já ia mesmo entrar. Não ia dizer desse. É uma dúvida. Não ia dizer desse jeito, mas, né? Não diz Jesus, quando aquele diálogo de Pedro com Jesus, né? Pedro pergunta: quantas vezes tenho que perdoar? Aí Pedro fala 7 vezes 7, Jesus fala 70 vezes 7. Os números são muito importantes porque eles, no caso do 7, vai significar sempre perfeição, eternidade, quando se trata do Senhor, 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes eu já te perdoei? Milhares, são milhares. Significa aquilo que é o coração misericórdia do Senhor. Minha misericórdia é infinita, 70 vezes 7. E a misericórdia do Senhor, o número da misericórdia do Senhor é 7. Vamos dizer assim, uma maneira de comparar, tá? Uhum. Então, quando a pessoa está lá, um machucado que perdura, se eu já decidi no bem, eu já decidi perdoar, Deus já leu esse pensamento em mim e Deus está trabalhando a dor. O perdão já foi dado. Mas ele ainda está na dor, porque ele tem uma memória, como eu já falei. A memória dele vai ficar lembrando. Aí entra também a tentação. O demônio é muito esperto. O demônio, ele trabalha conosco nas nossas fraquezas, nas nossas dores, nos nossos medos, como também nos nossos desejos e fantasias. O demônio é o cara mais esperto que tem, porque ele não é que ele conhece tudo de nós, mas aquilo que eu já mostrei para ele imediatamente dali faz uma teia de aranha para você. Porque se uma coisa leva a outra, o ódio leva a vingança leva ao julgamento, o julgamento leva a uma tentativa de morte, e etc. Tal. Ele sabe que o pecado ele tem várias nuances. Se eu não pego você nesse, eu posso pegar naquilo, ou naquilo, ou naquilo. Então ele vai trabalhar toda essa dimensão humana a partir de uma coisa que acontecer na nossa vida, que às vezes é uma bobagem, uma palavra, um olhar, ou uma coisa direta, né? Um adultério, um crime, um roubo, uma droga, são coisas mais sérias, mas isso aí tudo está amarrado um com as outras. O nome disso chama concupiscência. As pessoas falam o pecado da carne e a pessoa pensa mais para o lado da pornografia, né? No lado da sexualidade. E pecado da carne significa pecado humano. Tudo que é pecado humano é concupiscência. Então o demônio conhece bem esse lado, sabe, da gente. Então ele vai. Então o demônio faz você sonhar, faz você lembrar, te joga na cara, e depois vem um amigo ou uma amiga, o que às vezes não é nem amigo, nem é inimigo. É isso que eu ia falar. Porque vai dizer não assim, é amigo você viu que fulano? te incita, né? Você viu fulano? E é o demônio que muitas vezes manda, porque ele sabe que você já decidiu do bem. Tem um padre que fala que o demônio ele não consegue ver o bem que a gente pratica. Se você se confessar hoje, o demônio não sabe. Ele pensa que você é a mulher velha de ontem. Então, ele trabalha com você hoje, levando em conta o que você é ontem. Entendi. Então, como ele não vê o seu estado de graça, mas ele trabalha com você no pecado que ele já te conhece. Então, eu que tenho que também amadurecer isso. Acabei de me confessar, estou em estado de graça, eu vou me apegar a isto, porque o bem que eu vou ter é muito maior. Não vou voltar ao homem velho. Romanos capítulo 7 vai dizer, não volte ao vômito. E muitos de nós voltam ao vômito, né? Porque se libertou daquilo que matava, o corpo e a alma, porque a gente não é uma dualidade, a gente é um só. Se eu peco, meu corpo também está doente. Minha alma, meu cérebro, minha inteligência, minha capacidade de amar, de perceber, de tudo. Todo o meu ser, em todas as dimensões noológicas dela, está adoecida por causa do pecado. Aí eu quero voltar nessa outra segunda parte. Vamos. Tá? É que nós não deixamos, né? Então, Interrompendo ele. Aí já foi dado o perdão, mas eu ainda estou bem magoado, nesse sentido, né? Bem magoado. E com medo de me magoar de novo. Então, por que eu não quero conviver? Porque não quero me magoar de novo. Mas isso é contraditório ao Evangelho. Porque nisso eu não quero me magoar de novo, existem várias possibilidades, né? Primeiro, essa pessoa fere meu orgulho, eu não quero ser humilhado de novo. Se o fato de eu ter cometido um pecado,
Porque o pecado, eu sempre digo uma coisa também, a gente tem que entender uma coisa, o pecado, ninguém é culpado do meu pecado. Eu posso estar magoado dentro de mim e posso até acusar o outro, mas é porque eu sou uma pessoa que se magoa. Sim. Porque se eu não, eu vou dar uma palavra que eu escutei uma vez, né, de um padre. Você está passando ali numa rua e alguém olha para você de graça assim e fala assim, sua vaca. Eu nem te conheço, eu vou para casa. Mas se você chegar em casa, seu marido disser assim, você é uma vaca mesmo. Aí aquela palavra é a mesma palavra. Com um estranho que não te conhece, que não foi comigo. Mas uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu gosto, me desprezar, me humilhar, aquilo dói muito. Então não é a palavra. É o que eu sinto dentro de mim como sendo... O que é que eu quero do outro? Que o outro me dê carinho, me dê amor, me bajule, mas ele não faz isso. Ele me humilha, ele me mata. Então é uma contradição. Eu quero do outro coisas boas e ele me oferece coisas que não é muito boa. Né? Pode ser também que ele falou isso por outro motivo que a pessoa também fez. Ele já está ali também nas mágoas dele e foi de vez. Mas essa outra parte de não conviver, ela vai indicar um pouco isso. Uma pessoa que já foi magoada muitas vezes, ou ela é aquela pessoa que carrega a mágoa, ela mesma reproduz a mágoa muitas vezes. Essa pessoa que guarda um único rancor a vida toda. Uhum. Ela é incapaz. Toda vez que ela traz na memória o fato acontecido, e o demônio trabalha nisso, ela tem a mesma emoção, a mesma coisa, e é difícil. Por isso que ela não se ama tanto também. Né? Ela não consegue se amar. Procura de vários meios, e se for alguém que está do convívio dela, que ela vê todo dia, ou é de parente, de família e tudo isso, é mais difícil. Mas, no fundo, ela não está disposta mais a... Porque a gente diz assim, Pedro, né? Até quantas vezes eu posso perdoar? Tem gente que diz assim, ó, até 3 vezes eu ainda perdoo. O Pedro era melhorzinho, porque era 7, né? Era 7. Era 7, né? Mas tem uns que dizem assim, não, comigo é até 3 vezes e olhe lá. Dependendo da pessoa e da mágoa, é só 2 vezes. A primeira pessoa perdoou, a segunda ela já se livra dele. Não quero conviver. Porque ela não está disposta a perdoar o tanto que Deus propôs. No fundo, eu me nego a perdoar. Eu perdoo, mas se eu não quero conviver, eu não estou disposto a perdoar mais. É uma pessoa que se nega a graça, se fecha para Deus. Se ela não quer conviver, tenho certeza disso. Ela não quer perdoar de novo. E se o dom do perdão é o dom da misericórdia, do amor, por este perdão vem toda a graça do céu. Então, se a pessoa não quer mais perdoar, ela limitou o perdão, ela não quer conviver porque ela limitou o perdão. E se ela limita o perdão, ela não vai amar, ela não vai ser feliz. Ela vai carregar, uma vez eu vi, eu até falei na homilia outro dia lá, foi no Instagram, o cara dizia, aconteceu alguma coisa de 2 amigos, e a pessoa fez uma coisa muito grande, ele não dizia o que era, mas dizia que fez uma coisa muito horrível para ele, na moral dele, e que envolvia a família dele. Ele falou assim, para mim essa pessoa não existe mais. Ele disse isso e ele apagou essa pessoa dentro dele, né? E passado aquele todo o tempo, ele via a pessoa, não olhava, não se importava, ele feliz com a família dele, mas ele não percebia tanto a família do outro. Um dia estava num restaurante, essa família apareceu, né, e teve de ter um momento onde eles se olharam, né? E na hora alguém falou assim para ele, quem não perdoa torna-se túmulo daquela pessoa que você não perdoa. Se você é um túmulo, porque se você não perdoa, se você mata alguém dentro de você se torna um cemitério dentro de você. Você é um túmulo daquela pessoa. Nossa, que forte. Que ainda está viva, mas você matou essa pessoa dentro. Onde essa pessoa está morta? Não é dentro de você? Não é dentro de mim? Somente, né? É, Ai. porque ela existe completamente lá fora. Mas dentro de você ela está morta, então você é um túmulo. Já imaginou a gente ser como um túmulo? Levando em conta agora que eu me lembrei disso, né? Sepulcros caiados? Que por fora eu brilho, por fora eu sou feliz, por fora eu tenho tantas coisas, mas no fundo lá dentro eu carrego um morto. Alguém que eu matei porque deixei de amar, porque não perdoei, porque não fui bom, porque não me abri ao bem. Por isso que eu não quero conviver, porque eu desisti da capacidade de perdoar tantas vezes quanto for necessário. Então, Nossa Senhora. Tá vendo? Realmente Perdão, não tem pessoal. nada a ver essa palavra. Vamos exercer o perdão. Precisamos. Nossa.
E Que lindo. É o tal negócio, né? Você matou a pessoa dentro de você, né? Você tá com um pecado dentro de você. Sim. Além de pecar, não, você está com um morto. É. Porque e o mandamento de Jesus, amar o próximo Próximo como como a a ti ti mesmo. mesmo. Então, se para eu amar o próximo, eu preciso também me amar, e dentro de mim há a morte, não tem amor. Não Nem tem para amor, comigo mesmo. nem para comigo mesmo. Nem para comigo mesmo. Eu interpreto uma palavra do Senhor que diz assim, essa palavra acho que vocês vão lembrar dela, que ele diz assim, não faças ao outro o que você não gostaria que fizesse para você mesmo. Aí muitas pessoas dizem assim, eu não vou xingar fulano, porque se eu xingar ela me xinga, mas eu estou aqui me remoendo doido para dar um soco na cara dela, né? Mas eu não vou fazer, porque senão eu recebo um de volta, principalmente se o outro é desse tamanhão, né? Uma mala imensa. Mas será que essa palavra não quer dizer assim? Nunca seja capaz de odiar. Porque se alguém vier com os ódios dela, eu vou exagerar não, aumentar. Se vier com os demônios dela, com os traumas dela, com as maldades internas que ela tem dela, que são da vida dela mesma, porque tem gente sofrida, tem gente machucada, tem gente demoniada também que nem sabe. Tem gente que não sabe que tem demônios. Se for levar em conta que cada maldade que eu pratico é um demônio, tem gente que está uma legião. Uma legião. Uma legião, como lá tem no Evangelho, que Jesus tirou uma legião de um moço. Né? Mas ela vem daquele jeito. Se eu não tenho isso dentro de mim, se o que eu tenho dentro de mim é amor, ela pode vir com o que ela vier. É tipo assim, bateu, voltou, porque não fica. Se ela vir com os demônios, ela vai embora da minha presença com os demônios dela, não fica nenhum. Agora, se os meus demônios são iguais aos demônios dela, os dois vão fazer uma festa. Então, vão se juntar. E aí, minha filha, e destrói qualquer vida, qualquer família, qualquer pessoa. Porque é uma troca de demônios, são trocas de pedradas. Então, quando Jesus fala isso, diz, nunca seja capaz de odiar ninguém, de desprezar ninguém, de ser, e etc. Seja sempre capaz de fazer o bem. Se você for sempre capaz de fazer o bem, ninguém é ruim, ninguém é mau, ninguém tem demônio. E por mais que o outro queira estragar a minha vida, a maldade não tem lugar no bem. O bem sempre é maior do que qualquer tipo de mal. Então, se o bem em mim é imensamente grande, vamos colocar aqui os números, né? 70 vezes 7 de bem em mim, bom, eu posso, como eu sou humano, claro, né? Se você me dá um baita beliscão, vai doer. Mas depois ele passa rapidinho. E se tiver uma pomadinha chamada graça, no instante passa. Eu só olho para o outro e digo, meu Deus, esse meu amigo, ou minha amiga, ou meu vizinho, deve estar passando por uma situação de sofrimento muito grande, porque ela está cheia disso. Vou rezar por ela, né? Vou tentar fazer o bem, depois vou deixar passar um tempinho para poder ela relaxar e vou lá saber. Precisa de ajuda? Você estava tão nervosa aquele dia, aconteceu alguma coisa? O que será que aconteceu? A gente se preocupa com o estado espiritual do outro, mas eu tenho que ter essa visão espiritual da vida das pessoas, porque tem espíritos bons e maus. Se ela está no espírito mau, está na ausência do bem. Então eu estou cheio do bem. Eu estou cheio das coisas do Senhor. Se for usar a palavra de hoje, né? Cheio de energia santa, cheia de graça santa, de luz santa. Então vamos levar isso para o outro. Se eu não for na hora, não vai encaixar. Eu tenho que dar aquele tempo. Porque continuo bem, eu estou bem, continuo na graça. Eu só vou dar o tempo do outro, baixar a bola dela mesma, para poder eu ter um meio de entrar. Né? Um meio de poder... Quem sabe eu indo lá com um jeitinho, ela desabafa. E começa a se curar. E você fazer isso, rezar pela pessoa, você está rezando por você também, né? Também. Toda oração que a gente faz na intenção boa do outro, a gente recebe graças em dobro. Lá no Antigo Testamento, em Ezequiel, Jesus diz assim, quando Deus revela o pecado de alguém, o pecado, maneira de dizer, né? Uma fraqueza do outro, se revelou para mim, em especial, é para que eu me torne daquela pessoa. Deus já manda ir lá, né? Vai lá, chama teu irmão, que depois no Evangelho também sai com Pedro, né? Vai lá, se teu irmão pecar, vai lá, chama ele à confessão. Se ele se converter, ganhaste um irmão. Se ele não se converter, chama mais uma ou duas pessoas contigo. Aí eu sempre digo assim, quando eu vou falar com as pessoas, chame pessoas que amem também o outro, porque não adianta chamar o inimigo de fulano, né? Porque aí, em vez de curar, vai piorar. Chama alguém que é capaz de amar,
né? E vai lá, essas testemunhas vão chamá-lo à conversão, naquele amor, naquele carinho, colocando as coisas do céu mesmo, para que ele se converta. O objetivo é isso, é salvar o irmão. Então, as fraquezas humanas não é para a gente julgar, condenar, fofocar, passar pelo WhatsApp para os outros. A fraqueza do outro é a oportunidade, como você dizia, de a gente poder fazer o bem. A prática do bem espiritual é maior do que dar uma esmola. É boa aquela lá, não estou dizendo que não presta, não. Mas salvar uma alma é mais importante do que salvar uma barriga com fome. Tá vendo? E ele ainda estava preocupado com o Uma podcast. catequese nós tivemos hoje. Ó, e estava preocupado? Olha só, já faz 1h10 que nós estamos Eu estou vendo aqui. Só que antes de finalizar, hoje eu vou deixar você encerrar o Entre Fé e Ação, tá? Que é mais que tá vendo? Agora eu vou palavras ficar e chamada nervosa. à ação. Porém, mas antes, eu vou ter uns minutinhos, porque eu não sei porquê, mas hoje aconteceu isso. Você falou que na felicidade, eu queria só que você falasse rapidamente aí para nós, que está em Mateus 4, 5 e 6, não é? O Sermão da Montanha. Fala só um pouquinho para nós, 2 minutinhos sobre isso. Sabe, porque eu não sei, aconteceu, né? Tá. No começo, gente, nós até tiramos, eu estava falando Capela São Mateus e a Capela São Marcos. E eu não sei por que o São Mateus estava o tempo inteiro aqui na minha cabeça. Uhum. Então agora eu vou pedir você falar que a felicidade está ali nesses versículos. Só cita para nós. Porque o que é felicidade? Se a gente for olhar do jeito humano, felicidade são realizações humanas e conquistas que a gente tem, porque a gente coloca dentro do sentido humano. Nós somos humanos, nosso campo de visão, nosso campo de raciocínio é sempre no campo humano. Porque é isso que a gente vive, nossa realidade física. Mas a gente já tem consciência de um mundo espiritual, de um mundo em Deus, de céu. O Sermão da Montanha, que é Mateus capítulo 5, começa falando de bem-aventurados. Bem-aventurados tem um monte de traduções, uma delas é felicidade perfeita. Então, a felicidade perfeita não é adquirir bens e conquistas e etc. É felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Então, para eu poder ganhar o céu, eu preciso ser pobre em espírito, diz Mateus. Né? Em Lucas não tem a palavra espírito, é só ser pobre. Mas o que é ser pobre? Estou falando de espiritualidade. Sim. Então, ser pobre no mundo lhe falta algo. A pessoa é pobre porque não tem, ou dinheiro, ou caso, isso, etc. Né? Mas, se tratando do céu, o que é que me falta? A felicidade de Deus dentro de mim. Então, é feliz quem é pobre, porque ao pobre Deus dá o que precisa. Então, para o pobre, a felicidade dele é se enriquecer de Deus. Então, eu preciso olhar a palavra felicidade agora dentro de uma linguagem espiritual. Então, o perdão, quem dá perdão é feliz. Quem é misericordioso é feliz. Quem é puro de coração, a pureza, ela envolve um monte de coisa, porque envolve uma vida moral, mas envolve também uma fidelidade ao Senhor. Eu não sou um idólatra. Eu tenho fé no único Deus. Mas eu tenho que ter cuidado também com isso, dizer que eu não sou idólatra, porque se o dinheiro estiver ainda me chamando um pouco mais e eu colocar nele qualquer tipo de esperança, eu já não sou tão puro. Se eu amar meu marido, que diz o Senhor, aquele que ama seu pai, sua mãe, seus irmãos e etc., de família inteira, não é digno de mim. Deus não quer tirar nossos familiares de nós. Mas Ele quer ser, quando se trata de fé, de esperança, de caridade, de felicidade, Ele quer ser o único que pode me dar isso. Mas a felicidade que Deus é em nós é tanta que se Ele mesmo morreu na cruz para nos fazer felizes, além de perdoar, nos dar felicidade, se eu o tenho, aí você vai conseguir amar marido, esposo, esposa, filho, inimigo, sogro, nora, e até o inimigo. Porque só é possível amar o inimigo e ser feliz se a gente está cheio da felicidade que vem do céu. Então, esses 3 capítulos de Mateus, que é chamado Sermão da Montanha, ele vai dar o segredo da felicidade, porque nele Jesus vai dizer muitas vezes, antigamente você escutava, não matarás. Para matar, precisava tirar a vida de uma pessoa. Agora eu vos falo, se você fizer um bullying, traduzindo para a linguagem de hoje, qualquer bullying, você matou a pessoa. Matou. Uma palavra, às vezes, uma palavra, né? mata a pessoa. Atravessado. Porque lá ele fala no Evangelho, chamar de tolo ou de idiota, no sentido pejorativo, no sentido assim. Então, traduzido para a linguagem de hoje, é um tipo de bullying. Que uma coisa é você ser amigo e eu posso te falar, ô minha lourinha querida, não estou
machucando você nem te humilhando, porque tem intimidade. Mas uma que eu não conheço, vou chamar de loirinha, ela pode não gostar. Às vezes para ela pode ser uma ofensa. Para Né? ele pode ser uma ofensa. Então, se eu tenho amigos e amigas e a gente tem um jeito carinhoso de dizer, chamar de neguinho, ou de branquinho, ou de gordinho, ou de magrinho, ou qualquer outra coisa que seja, é uma linguagem de amizade, né? Que vai e vem no mesmo tom, na mesma caridade. Isso não é pecado. Mas se eu digo isso para identificar uma pessoa de maneira pejorativa, é um bullying. Então, Mateus diz lá. Então, antigamente, matar era só tirar a vida. O Senhor agora, sempre que você machucar alguém através da tua língua, você está cometendo um crime. E vai ser julgado como tal, no dia. Como também ele vai falar do adultério. Antigamente, para adulterar, e até hoje muita gente pensa isso, né, que adulterar é apenas uma pessoa que é comprometida com outra, ter relação física, sexualmente falando, com outra pessoa. E ele fala, mas se você já olhar e desejar no seu coração, já é adultério. Já é adultério, realmente. Já é adultério. O desejo. Então já. o Senhor vai dizendo, vai falar da oração também. Quando for rezar, cuidado. Para a gente não rezar querendo agradar a Deus, pensando que agradando a Deus vai ter benefícios. A oração deve ser uma resposta de intimidade do Senhor, uma troca de amores, né? Deus me ama, e como é que eu... Tipo assim, uma vez eu falei, até a Cida da Betânia falou comigo, nossa, é tão bonito quando o Senhor fala isso. Yeah. Deus também precisa ser acariciado, ser mimado. E como é que eu vou fazer um agrado para o Senhor? Eu vou fazer aquela oração, como Jesus ensinou o Pai Nosso, né? Papaizinho, meu Pai... Né, quando ele fala lá o abá, é para ele chamar, né, um termo, como lá no Nordeste fala, painho, né, desse jeito, painho. Então a oração é isso, é essa intimidade que eu tenho com meu pai. Né? Então chamar Deus de painho, com esse sentimento mesmo de painho, com essa necessidade de estar junto de painho, é uma coisa. Outra coisa, Pai Nosso, não rezar assim, né? Mesmo que seja assim, não deixa de ser válido. Mas não tem aquele amor. A mesma intensidade. Não é carregado desse amor, sabe? Que a gente tem. Eu digo assim, quando uma mãe vê um filho que está quase perdendo ali, por algum motivo, toda vez que ela vai dar um beijo nele, ela pensa que é o último, né? Então, ela beija daquele jeito assim, depois, a hora. A minha irmã mais velha perdeu o filho dela mais velho num acidente de trânsito de moto, né? Eu fui aqui lá visitá-la. Aí eu cheguei na casa dela, ela estava toda encolhida em cima da cama. Nessa época ela morava com a minha mãe. Ela estava toda encolhidinha. Parecia um feto em cima da cama, né? Um gemidinho bem silencioso. E eu perguntei, como é que você está, minha irmã? Ela falou assim, eu estou sentindo a dor do parto. Para mim parece que hoje eu parei esse filho de novo. Eu nunca tinha escutado uma mãe se referia à morte de um filho amado como um novo parto. Porque ela disse que ela sentia nas entranhas dela o filho perdido. O filho que ela perdeu nesse sentido. Né? Como ela teve um parto normal, ela disse, eu sinto no meu útero. Isso não saiu da minha cabeça faz bastante tempo, sabe? Então eu digo, quando a gente vai rezar, e lá Jesus fala, quando for rezar, tranca no teu quarto, que é uma maneira de dizer, te coloca na presença de Deus. Se a gente entender que é quarto, aqui é um bom lugar para rezar, né? Mas se coloque na presença de Deus e reze. Se for dar esmola, dê esmola na presença de Deus, que só Ele veja. Né? Tudo que você for fazer é na presença de Deus. Mas a gente quer agradar os homens. Então a gente deixa de estar na presença do Senhor para estar na presença das pessoas. Então muitas das coisas, muitos atos, vamos dizer assim, ou litúrgicos, ou espirituais que a gente faz, ou de oração, elas não têm essa presença do Senhor. Ela é para o nosso próprio bem, tipo assim, é para eu mesmo ficar, até para eu ter benefício. Vou rezar para Deus poder me ajudar no trabalho, vou rezar para Deus me dar isso, vou rezar para Deus curar meu casamento. Ela não se coloca para estar no colo de painho. Que era esse o objetivo da oração, estar no colo de painho. Muito lindo, né? Quanto aprendizado hoje. Viu? Olha Até só. quero. Nem eu sabia disso. Agora eu vou te falar uma coisa. Você estava com medo à toa, né? Ah, não é à toa, não. Olha Mas só. tudo bem. Olha o tempo que a gente está falando. Vai voltar outras vezes, nós temos Muito assunto. assunto, Não, mas muita vai demorar, catequese. Vai demorar. Aham. Tá. Olha só. Padre, obrigado pela sua presença. Vocês rezam o texto, hein? Ah, tá aqui. Aliás, aqui, ó. eu ia dizer Ai, até já uma le- coisa da confissão. Nossa Senhora de Fátima, quando Olha, apareceu,
Ela falou que aquele que rezar o terço, o rosário, ela fala, tá? Todos os dias, na intenção das almas do purgatório e comungar os 5 primeiros sábados do mês, vai ter uma multidão de pecados perdoados. Então, quando eu tenho um coração muito duro para perdoar, eu posso fazer o que Nossa Senhora pediu, rezar o rosário, oferecer a ela por aquela pessoa, frequentar as missas 5 sábados e comungar naquele sábado, se der de manhã, de tarde ou de noite, né? Nesse dia, fazer o rosário e rezar. Mais um aprendizado. Viu? Então, reza o rosário. Reza o rosário e no sábado, durante 5 sábados seguidos, sempre no primeiro sábado, comungar nessa intenção. Ela promete que a pessoa não vai morrer em pecado. Ela vai providenciar um padre, nem que seja o padre. Eu fiquei sabendo, lendo a história de Padre Pio, que tinha uma pessoa que tinha muita vontade de se confessar e não tinha um padre a quilômetro de distância. E ele queria se confessar. Então, o Padre Pio, já falecido, veio confessar ele. Nem que seja o Padre Pio, Nossa Senhora vai levar ele. Ele leva. Não queria um padre, tá aqui. Ó, padre, obrigado. Aqui o seu terço do muito Padre obrigado. Cícero, que nós mostramos aqui. Vai voltar outras vezes aqui, que foi maravilhoso, né, Dani? Obrigado mesmo. Foi muito bom. Deus Tá? abençoe. Aí, ó, ele tá até... eu tô suando lá, mais que ele, tá só de vendo? ouvir, olha lá. Não, mas é porque você não sabe quando a gente congela inteiro. Dani, Não é verdade, Dani? É Quando verdade. congela, você Congela fica no susto, inteiro. aí você passa aquele tempo que for necessário no mesmo susto. olha lá. Isso mesmo. Muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Esse espaço aqui é seu. Muito Pode obrigado. vir quantas vezes quiser, né? Tá aqui para a gente abordar um assunto desse e levar conteúdo para as pessoas. É Amém. muito bom ouvir isso. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado. Não precisa da gente chamar, né, Andréia? Pode ligar, Não, falar, eu já vou gostaria agendar. de falar sobre Eu isso. já vou falar Vamos, assim, ó, eu já vou bora. agendar. Bora. Tem que agendar, porque tem que ser no laço, tem que né? ser, é. Mas você pode nos laçar também. Estamos aqui. Esse espaço é para vocês. Entre fé e ação é isso. É trazer um pouquinho do que é a nossa fé. De um pouquinho que é dúvida de todo mundo que está em casa. Perdão. Perdão é dúvida geral. Como chegar até o perdão? Foi a nossa catequese de hoje e o nosso grande agradecimento. Que Deus lhe abençoe e que te dê mais forças nesse caminho, que não é fácil, e que o Senhor vem salvando muitas almas. Eu acredito que esse podcast vai salvar muitas almas. Amém. Muito obrigado. Entre fé e ação tá aí. E temos novidades, né, André? Temos novidades já, né? Depois nós vamos dar um spoiler para vocês. Mas entre fé e ação é mais que palavras, um chamado à ação. Isso aí.